Em nome do quarto semestre do curso de graduação em Secretariado Executivo Trilingue da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, e da professora Luciana Luciani, que é responsável pela disciplina de organização de eventos, nós vamos abrir o segundo dia de live do EA7 FECAP com o objetivo de homenagear o profissional de secretariado. Este ano nós estamos celebrando de uma maneira totalmente diferente dos anos anteriores, da maneira que vocês estão acostumados, né, devido à nossa atual situação, mas saibam que todos nós tivemos a preocupação em manter a nossa programação cheia de atividades inovadoras, trazendo o melhor do secretariado para vocês, que são o nosso público. Antes de mais nada também, nós agradecemos a todos que se inscreveram e estão participando da live, e muito obrigada por todos vocês prestigiarem o nosso evento. Agradeço a todos que estão participando, né? Antes da gente dar início também, a gente queria explicar o porquê nós escolhemos esse tema, né? Queremos destacar a escolha do nosso tema, que é a inteligência artificial e o secretariado executivo, pois nós, profissionais de secretariado executivo, nós sempre ouvimos falar que a inteligência artificial será a secretária ou o secretário do futuro, né? Que nós seremos substituídos por robôs. Nós sabemos que o século XXI ele é repleto de inovação, né? Principalmente quando se trata da tecnologia, mas assim como ocorre com outros profissionais, há competências que não podem ser substituídas pelas máquinas, né? E se tratando da secretária, são muitas competências, eu acredito. A tecnologia, ela sempre foi uma aliada nossa, uma aliada do profissional de secretariado executivo. Portanto, nós precisamos estar sempre abertos, né, a novas transformações, e por isso nós escolhemos pessoas muito especiais para falar desse tema, né? Nós contamos com a participação de dois convidados importantíssimos, que é o Bruno Patrocínio e a Renata Fontes, né? Aos quais nós prestamos o nosso enorme agradecimento por aceitarem o nosso convite. Tem sido muito importante para a gente estar aqui com vocês, né? E o objetivo dessa noite nada mais é do que a gente promover um diálogo entre o Bruno e a Renata, que será mediado pela aluna Arilene Ferreira, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Bruno e sobre a Renata, para vocês conhecerem melhor. Eles são profissionais de áreas distintas, né? O que irá enriquecer ainda mais o nosso evento, né? Que nós podemos trazer o melhor para vocês. O Bruno, ele é graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Governança de TI, ele possui MBA em Gestão de Projetos e Práticas em PMI, ele trabalha com software na área de gestão desde 2009 para empresas de pequeno, médio e grande porte, né? Atualmente, ele é gerente de negócio na TOTUS e ele lidera a criação de oportunidades de negócio com inteligência artificial. Bruno, seja muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Imagina. Nossa também convidada, Renata Fontes, é graduada em Administração, pós-graduada em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional e Assessoria Executiva. Ela atua há mais de 20 anos na indústria automobilística, mais precisamente na Mercedes-Benz. E nessa empresa, ela atuou na área administrativa por 13 anos e mudou sua carreira para o secretariado executivo há 6 anos. Ela ingressou também no projeto de implantação do PUD Secretariado, no qual ela trabalha atualmente e vem aprendendo novos modelos de gestão e competências essenciais para a nossa profissão. Renata, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada. É um prazer falar com vocês essa noite. Nós que agradecemos. Bom, gente, boa noite, Bruno, boa noite, Renata. Meu nome é Arilene, tá? Eu vou iniciar agora um bate-papo sobre o nosso tema com vocês. Bom, Bruno, eu gostaria de saber, assim, se você poderia nos explicar um pouco melhor sobre o conceito da inteligência artificial. Sim, vai ser um prazer. Bom, pessoal, eu trabalho com inteligência artificial há cerca de 3 anos aqui na TOTUS, né? Para quem não conhece a TOTUS, ela é a maior empresa de desenvolvimento de software do país, né? A gente tem um market share de 50%. Então, pensa que cada empresa que existe no Brasil, 1 em 2 está usando algum produto da nossa empresa, né? E alguns ainda acreditam como uma empresa de televisão, por ser o TOTVS, né? Mas inteligência artificial é algo muito especial, né? Primeiro que ela é associada em muitos lugares a um 4.0,
né? A gente vê, provavelmente na empresa que vocês trabalham, você sempre vê alguma associação de transformação digital vinculada a alguma coisa 4.0, seja manufatura 4.0, indústria 4.0, né? E isso foi o que foi fortalecendo esse conceito de inteligência artificial, que na verdade a gente fala dele desde a década de 60, né? Que existe o conceito. E o que ele é, da maneira mais simples de se entender o possível, né? Ele é, mais uma vez, algo disponível no mundo que aumenta a capacidade humana de entregar resultado, né? E por que eu trago essa associação do 4.0, né? Esse 4.0 é um reflexo dessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo hoje. Estudamos ali primeira, segunda revolução industrial no colégio, duvido que alguém lembre das aulas de história. E a quarta revolução é algo que muito provavelmente os nossos filhos vão estudar, não nos livros, mas talvez no seu tablet ou no seu computador, quando for chegar o momento para isso, né? E pessoal, cada revolução industrial ela trouxe um grande marco para a gente, né? De aumento da capacidade humana de entregar resultado, né? Ainda quando organizando esse evento, eu trouxe um exemplo da primeira revolução industrial, que era ainda quando não existia nem eletricidade, nem carvão, e a primeira invenção que aumentou assim a capacidade de uma pessoa entregar um resultado de 1 para 8 foi muito criticado, foi muito rechaçado no mundo, e eu provoco vocês a pesquisarem depois a Spinning Jenny, né? Eu trouxe esse exemplo na preparação. Mas isso em 1740, né? Então, imagina como que era o pânico das pessoas em perderem seus empregos numa invenção que multiplicava de 1 para 8. E não parou por aí, né? Na segunda revolução a gente já tinha eletricidade, na terceira revolução a gente já tinha robótica, e cada nova invenção foram existindo componentes que acabaram aumentando a capacidade humana de entregar resultado, né? E hoje na inteligência artificial não é diferente, né? E qual que é o mundo que a gente vive hoje? Para falar de inteligência artificial, a gente linka 3 grandes pontos, né, que estão disponíveis, e por estarem disponíveis a gente pode usar, né? O primeiro deles é a matemática em si, né? A matemática já existe há muito tempo, mas a base estatística, a camada de física do mundo como um todo, ela ganhou uma força violenta nos últimos 100 anos, né? E hoje tem uma maturidade que você encontra doutores de física ou estatística ou matemática com menos de 30 anos no mercado, né? Adicionalmente, a gente vive num momento de geração de dados extrema, né? Eu garanto que algum de vocês aqui já fez algum stories no Instagram, e alguém já está sabendo que existe esse evento da FECAP através disso, né? E o evento está de pé há 8 minutos. E essa é a velocidade que a gente está vivendo hoje, né? Você não é mais pego de surpresa por nada. Acontece algo na sua rua, você vê no stories do seu vizinho, né? E esse acúmulo de informação, ele é impressionante, né? Um fato curioso para vocês, e essa métrica, ela se mantém já faz uns 5 anos, né? Que mais de 90% dos acúmulos de dados que existem circulando na internet hoje, eles se mantêm sendo gerados nos últimos 2 anos. Então, o aumento de informação é tão grande que a gente já não tem mais controle sobre isso, né? E o terceiro ponto, além de matemática, dados, que a gente tem hoje, é que a gente tem uma capacidade abundante de processar informação hoje. De processar mesmo, das coisas serem mais rápidas, né? E eu gosto de trazer o reflexo do nosso celular, né? Eu não sei se cada um de vocês aqui já teve aquela experiência de o celular novo deu algum pane, você precisou usar o antigo por uma semana que seja. Você ligou aquele celular anterior de 2 anos atrás, né? E você foi abrir o WhatsApp, ele levava 13 segundos para abrir. E você, quando comprou, achava que era o celular mais rápido do mundo, olha para aquilo e fala, nossa, que droga é essa, né? Então, a gente está tão acostumado com essa velocidade hoje, né? Que já faz parte do nosso dia a dia. Esses 3 caras juntos fazem a inteligência artificial ser uma realidade, né? E o que a gente tenta fazer com a inteligência artificial, que não é diferente das revoluções anteriores, tá bom? A gente tenta focar o que é mais repetitivo no que um ser humano consegue fazer e terceirizar isso para uma máquina, né? Alguns temem dizer que a inteligência artificial ela tá aí para substituir os humanos, mas na verdade ela tá aí para fazer os humanos serem mais humanos, né? Se você for analisar as pequenas soluções de inteligência artificial que circulam na nossa vida, elas são todas para fazer com que a gente tenha mais tempo, né? Pega o exemplo de muitos que dirigem que hoje não vivem sem o Waze ou o Google Maps, né? Sem esses caras, você gastava minimamente 20 minutos em interação com o guia,
aquele livro gigantesco debaixo do banco, né? Alguns aqui não devem nem conhecer, pela idade que eu estou olhando. Ó, a Natália ali já nem faz ideia do que é o guia, né? Depois procura e aí a gente percebe que a idade chegou, né, pessoal? Mas realmente, ele sempre vem para otimizar algum ponto, e a gente vai discutir alguns desses pontos por aqui em diante, né? Mas é importante vocês entenderem que inteligência artificial nada mais é do que um grande desenvolvimento que se beneficia de matemática, de dados e de velocidade. E a partir disso a gente vai destrinchando N outras oportunidades aqui nesse bate-papo de hoje. Bacana, bacana, Bruno. Você gostaria de comentar alguma coisa, Renata? Eu sou super a favor do que o Bruno disse, na nossa rotina, na nossa realidade, né? Eu tenho 35 anos, me considero jovem também, mas às vezes olhando para algumas mudanças que nós acompanhamos ao longo desse processo, às vezes eu penso, nossa, nossa, quanta coisa já aconteceu nesse tempo, né? Coisas muito positivas. Fico muito feliz por todas essas mudanças. Sim, verdade. Bom, agora uma pergunta diretamente para você, né, Renata? Você, assim, uma profissional experiente na área administrativa e secretarial, você já teve medo, assim, da tecnologia em si, desse mundo novo que nós estamos vivendo? Eu confesso que sim, já tive em alguns momentos, mas eu creio que foi por falta de conhecimento, de falta de entendimento mesmo, de tudo que estaria relacionado com essas melhorias. Então, quando eu tive o entendimento de que tudo isso que estaria acontecendo, e não ir no o que me disse, no que, sabe, às vezes algumas pessoas que fazem comentários aleatórios, e quando eu falei, não, calma, eu vou parar, vou entender isso que está acontecendo, todas essas novidades, eu quero entender. Então, quando eu tive o entendimento de que seriam pontos positivos, vou dar alguns cenários, né? Hoje, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava preparando uma apresentação e eu fiquei procurando algumas fotos da minha família, e nós somos em 7 pessoas. E foi muito interessante que as minhas fotos de criança foi muito difícil encontrar a minha família inteira, né? 7 pessoas. Por quê? Era muito difícil ter as 7 pessoas juntas, exceto se tivesse alguém que batesse essa foto. E nós tínhamos que ter muita sorte dessa foto vir boa, né? Dela não queimar o filme, da gente conseguir rebobinar. Então, assim, foi muito interessante. Então, no começo, só tinha foto de alguns membros da família, né? Sempre faltava alguém. E aí foi tão interessante, porque aí depois, ao longo do tempo, eu fui vendo fotos mais completas, né? E hoje nós conseguimos até embelezar a nossa foto, né? Olha que interessante. Verdade. Sem gastar com plástica, né? Verdade. Menos aí no virtual. Então, foi muito interessante essa reflexão, né, sobre o tema. Outra coisa que me faz pensar muito nas mudanças é que não muito distante, né? Eu tenho 35 anos de idade, eu não peguei essa fase, mas o meu esposo tem 45 anos e ele conta dessa fase que ele, no início da carreira dele, o salário dele, ele levava para casa. Então, imagina, já pensou hoje você andando com seu salário dentro da bolsa? É meio surreal, né? Então, quando eu tive o entendimento de que essas mudanças são positivas, hoje eu nem ando com meu cartão, me preocupo em ter meu celular para fazer um pagamento, né, com QR Code, enfim. É verdade. Então, eu não Hoje me em recordo. dia podemos fazer o pagamento pelo celular, né? Pelo celular, olha que delícia. E aí eu não me recordo a última vez que eu fui ao celular. Então eu vejo de forma muito positiva as mudanças que têm vindo. Então quando eu tive esse entendimento que as mudanças, elas estariam me beneficiando, a princípio, assim, fazendo a reflexão da vida pessoal e consequentemente no profissional sempre tem mudanças também, eu fiquei muito tranquila de falar, venha que eu quero mais. Qual é a próxima? Eu quero saber qual que é a próxima na mente. Sim, verdade.
Você gostaria de comentar alguma coisa, Bruno, sobre esse medo que algumas pessoas têm referente à tecnologia? Sim, com certeza. Bom, a Renata falou tudo, o medo é desconhecimento, né? Tudo aquilo que a gente desconhece, a gente teme conhecer ou pela substituição ou até por nossa incapacidade de assumir que a gente não conhece algo, né? Nós seres humanos, a gente acaba tendo uma prepotência muito grande também de achar que já sabe tudo, né? E eu digo que, assim, principalmente dados, inteligência, essas coisas, elas estão já no nosso dia a dia de uma forma tão presente, né? Que você hoje, por exemplo, eu tenho alguns livros ali, né? Ali atrás tem alguns livros empilhados, né? E minha intenção era comprar 4 só. Só que a experiência que você tem numa Amazon.com, por exemplo, quando você vai fazer o checkout dele, é ele traçar os livros que você gosta, o que você procura dentro do site, conseguir montar um pack de recomendação quase que imperdível, com R$2 de desconto, mas, ó, leva esses 3 aqui, ó. E eu sou o cara que caiu no clickbait, né? Que eu vou lá e aperto e acabo comprando ali essas oportunidades. Não só isso, né, pessoal? O que a Renata comentou de hoje você conseguir unir as pessoas, hoje você conseguir digitalizar as informações, a gente não para por aí, né? De novo, se você, eu queria provocar todos vocês, né? Pega todos esses exemplos que a gente acha surpreendente e associa isso, o quanto que o ser humano ganhou tempo com isso, né? Quanto o ser humano ganhou tempo, Sim. né? Outro dia num grupo de WhatsApp, foi uma tirada assim no grupo de amigos que comentaram que um torcedor do São Paulo nunca gritou é campeão no WhatsApp, né? E não gritou por quê? Porque o WhatsApp é de 2009. E hoje a gente já não vive mais sem esse cara, né? O São Paulo não ganhou nada depois de 2009. Então, você fala, é uma verdade, e também você pensa, cara, a gente não lembra mais como que era a vida antes do WhatsApp. Que É verdade. é um acúmulo de informações gigantesco. E vocês conseguem entender o quanto que o WhatsApp acelerou a dinâmica das pessoas, né? Ainda mais depois que eles criaram aquele checkmark que fica azul, a pessoa leu a mensagem, né? Acaba até provocando Fofoqueiro, né? Isso que você quer dizer? Fofoqueiro, né? acaba até provocando crise de Verdade. ansiedade em algumas pessoas, né? E hoje em dia você não pergunta mais, não pede mais o número da pessoa. Você fala, me passa seu WhatsApp. Aí se a pessoa não tem você, como assim? De que planeta você veio? Não, e a gente entrou numa cultura hoje que a gente não sabe mais o telefone de ninguém. Você vai compartilhar o contato, você manda o contato, de lá você clica em adicionar, você nem olhou o telefone, você clica em adicionar os contatos, segue, alguns estão com 9, outros estão sem 9, mas é muito presente na nossa vida hoje, né? Então acho que essa contribuição que eu tenho para essa pergunta. Ok. Bom, aproveitando já, engajando, Bruno, queria saber, assim, de que forma você acredita que a inteligência artificial está sendo usada nas organizações? De muitas maneiras, tá? Eu vou quebrar. Tem alguns exemplos de aplicação da inteligência artificial, né? De novo, eu vou continuar contando essa historinha até todo mundo ficar craque em inteligência artificial nessa call, né? Então, no primeiro bloco, né, eu comentei sobre matemática, dados e velocidade, né? Esses 3 juntos permitem com que a gente crie softwares que sejam capazes de estudar dados, né? O que a gente acaba fazendo são softwares que viram grandes leitores de informação. Quando a gente fala um software de previsão de qualquer coisa, né? Uma previsão do tempo, por exemplo. Uma previsão do tempo toma como base você conseguir estudar o cenário atual e como que estava o tempo no dia seguinte, quando no dia anterior era esse cenário. Você tem um acúmulo e agora pensa, quanto tempo um ser humano faria para comparar algumas vezes, né? E você trazer para a inteligência artificial, você tem os dados do clima temporal, você tem a velocidade, que eu comentei tanto, e você tem a matemática fazendo a separação do que faz sentido ou não olhar naquelas informações, né? Nesse cenário, a gente cria situações onde eu consigo olhar talvez os últimos 50 anos de condição climática de todo o país em 4 segundos, né? E aí eu consigo ficar cada vez mais assertivo em qual que é o próximo passo, né?
E aonde que isso está presente no nosso dia a dia, esse acúmulo de informação para decidir o próximo passo, né? Ele acaba estando presente quando as soluções nos recomendam alguma coisa, como, por exemplo, o Netflix recomendando o próximo seriado, o Spotify criando aquela playlist do Feitos para Você, né? E principalmente quando o Spotify fecha o ano, ele cria lá seu retrospecto do ano de 2019, tem algumas músicas lá que você nunca ouviu na vida, mas você gosta, porque ela faz sentido, né? E gente, uma coisa que eu acho fantástica desses algoritmos de recomendação é que, de novo, eles nada mais é do que um acúmulo de informações, né? O Spotify, por exemplo. As pessoas que ouviram essa música, eles normalmente ouviram essa também. Agora imagina construir isso para toda a biblioteca de música do WhatsApp. Você vai montar uma playlist, eu acho que alguns de vocês já tiveram essa experiência. Você vai montar uma playlist no WhatsApp, você põe 4 músicas e ele já lá embaixo, músicas sugeridas. E você começa a montar a playlist aí você lembra, não, essa música eu adoro. Putz, essa aqui eu gosto também. Isso eu tô falando de recomendar. Eu tô falando de recomendar, né? Que está presente já no nosso dia de inúmeras formas. O exemplo da Amazon, o Netflix, o Spotify. Mas você tem também o exemplo de previsão, né? Que toma como a mesma base. Estudar dados antigos, analisar e tentar tomar o próximo movimento. E como que a gente usa isso nas organizações, né? Aqui eu dei exemplos de 3 empresas e como eles usam recomendação, por exemplo. Como que eu trago isso para dentro de uma empresa como a TOTVS e caso as informações, né? Prever nada mais é do que você tentar mapear a tendência de alguma coisa dar errado ou dar certo, né? Como TOTVS, a gente já teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, no cenário de universidades, né? Criando modelos de previsão que apoiam tanto na retenção dos alunos quanto na captação dos alunos. E como que a gente faz isso? Pensa um cenário onde você para uma pessoa mesmo, vai lá para uma pessoa dentro de uma universidade como a FECAP e pede para essa pessoa, fulano ou fulana, analisa para mim, por favor, todos esses últimos 100 alunos que saíram e tenta descobrir o motivo do porquê eles saíram. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai tentar entender talvez o cenário de faltas do aluno, o cenário de notas, ou será que ele brigou com alguém? Será que teve reclamação na secretaria? E cada um desses serás podem ser informações que realmente fazem sentido para grande parte dos alunos, para uns mais, outros menos. Mas pensa quantos serás poderiam ser possíveis de se construir, né? Quando você passa por uma máquina, você constrói um cenário onde você pode criar 500 serás, milhares de serás, né? E você pode olhar todo o histórico. Então, o que a gente tenta fazer, por exemplo, num cenário de universidade, como que você usa isso corporativamente falando? Hoje é uma tendência muito grande nas empresas você começar a desenvolver algoritmos que eles estão estudando o comportamento atual dos clientes, cruzando isso com o comportamento de clientes anteriores que ou chegaram ou saíram da minha empresa. E se algo está indicando que esse cliente atual vai acabar saindo, né? Eu consigo pegar antes, né? E aí você tem essa característica que a gente chama de churn. Quando eu falo de retenção de universidades, é como se eu conseguisse para cada um de vocês aqui, pela maneira que vocês se comportam na universidade, que vocês interagem com a universidade, eu dizer uma tendência, né? A Arilene está com uma tendência a desistir. E aí a máquina ela consegue ser cirúrgica em muitos pontos, né? Porque ela normalmente frequentava todas as aulas X, ela começou a chegar atrasada por uns 3 dias, atrasou um boleto, mudou e morou mais longe da universidade. Então tem muita coisa que a gente consegue linkar. De novo, tudo um ser humano faria, né? Então nesse bloco eu fecho com a seguinte mensagem, né? A inteligência artificial ela ainda é limitada à capacidade humana de entregar um resultado final. Tudo que a máquina vai fazer, um ser humano tem que fazer também. A diferença é que o que a máquina faz em segundos, talvez o ser humano leve 1 dia, 1 semana, 1 ano para fazer. Mas ele tem que conseguir fazer, porque eu aprendo com ele, né? Por isso que chama aprendizagem de máquina, né? Eu aprendo com o ser humano. Então, como as organizações usam, elas recomendam, elas tentam prever o relacionamento dos seus clientes, prever cenários na qual eles podem perder alguma coisa. Pensa uma empresa conseguir criar todas as informações de RH da empresa que você trabalha e conseguir munir o RH com modelos que tentam dizer, funcionário X está com uma tendência a pedir as contas.
E quando você está lá pensando em reclamar para o seu chefe do seu aumento, o RH te aborda, pergunta, e aí tá tudo bem, te fortalece, te instrui, né? E até aqui eu não estou falando de substituição nenhuma, né? Estou falando só de ferramentais que estão apoiando a gente a conseguir ter cada vez mais tempo, né? Assim eu fecho essa pergunta agora. Obrigada, viu, Bruno? Bom, Renata, eu gostaria de perguntar para você. Já que nós falamos um pouco sobre a tecnologia na empresa, assim, no seu dia a dia, você utiliza as tecnologias a seu favor? Você pode falar assim para a gente um pouco quais ferramentas tecnológicas que você utiliza e como também impactam na sua atuação e produtividade como secretária? Sim, claro. É uma coisa assim que já está intrínseca, né, na nossa rotina, na nossa realidade. Eu queria aqui trazer uma reflexão, né, pontos muito interessantes. Creio que o Bruno pode complementar qualquer coisa no final, mas assim, tem itens que estão na nossa rotina que nós nunca nem nos deparamos, porque a gente já está tão acostumado a tê-los que a gente nunca pensou como seria quando eles não existiam. Por exemplo, o e-mail. Nós utilizamos, né, todos os dias, uma coisa tão automática, chega, usa qual for ali a maneira ali, seja Outlook, ou enfim, qual for o outro, né? E quando a gente para pensar, como era antes disso, né? Lembra das secretárias mais, né, o pessoal que começou já há mais um tempo, usava a datilografia, mandava cartas, como que era esse agendamento de reuniões, né? Hoje tá tão aqui pra gente, né, no automático, você entra no Outlook, no Gmail, Google Agenda, seja ali onde for a ferramenta que você utilize, mas tá tão ali no automático que nós nunca pensamos, né, poxa, como que será que era antes, com as profissionais que iniciaram, às vezes coisas assim que nem é tão longe assim, né, coisa de 5 anos, ou até menos, né, tempo. Então, a gente, às vezes, não precisa nem pensar em processos tão extraordinários. No básico ali, né? Vamos pensar no básico. Como que era antes o atendimento telefônico? Nós tínhamos as profissionais que nos ajudaram tanto, né? As telefonistas, incríveis profissionais que trabalharam com tanta garra, tanta dedicação e inspiração. E hoje, esse trabalho, muito provavelmente, está conosco, né? Profissionais de secretariado, que nós fazemos de uma maneira linda também, né? Para honrar essas colegas que começaram inicialmente. E aí vamos andar mais um pouquinho. Aí tem a questão do pager, não sei se você chegou a trabalhar com ele, mas eu cheguei a usar o pager, né? Lembro que tinha que enviar uma notificação, né, para o chefe. Ai, meu Deus, tem que Não era aquele bip? Eu lembro só do bip. É, o bip. Lembra o bip? Até tivemos um comentário. Talvez era marca, né? E aí tinha que enviar uma notificação urgente para o gestor. Gente, olha, mudou a reunião, um recado, né? Como que você fazia esse recado? Então, hoje, como nós fazemos, né? Então, a reflexão, às vezes a gente tenta lembrar e pensar em coisas muito complexas. Mas a ferramenta, a tecnologia está aqui no básico mesmo. E aí a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? Não podemos esquecer que hoje, até por conta da pandemia, estamos trabalhando a maioria, né, em home office. Eu creio que o atendimento telefônico deve ter sido reduzido um pouco, né? Estamos usando mais chats, né? Via, por exemplo, aqui Zoom, Skype ou outra ferramenta que for. Não podemos esquecer da gentileza e da cordialidade, né? Porque a aplicação, ela tem se adaptado também para esse novo cenário. Então, nunca esquecer que mesmo ali nas palavras tem que ter gentileza, tem que ter cordialidade, né? Por mais que às vezes nós não estamos falando, mas estamos escrevendo e expressando a nossa necessidade, o que nós estamos precisando naquele momento, né? Então, não podemos nos esquecer disso. E só para refletir um pouquinho mais, pegando o gancho daquela questão que eu comentei do dinheiro, né? Que não há muito tempo atrás, né? Eu cheguei a trabalhar nessa maneira, vamos falar de viagem. Como que era para fazer uma viagem? Há pouco tempo atrás, não é coisa muito longe, não. Então, você ia fazer uma viagem,
Bruno, obrigada, querido, pela tecnologia, porque hoje é tão legal. Vou contar como é hoje, né? Que vocês já sabem, e aí a gente vai fazendo os links como era. Então, hoje, a gente entra num site, faz a pesquisa ali, tem opções. Um viajante já opinou, falou pra gente se é bom ou não. Então, antes a gente mandava meio que na sorte, né? Ou por indicação, que alguém comentou que era bom. Mas hoje não, já está muita informação, nós temos acesso a ela, né? Então a tomada de decisão, como o Bruno disse, é muito mais assertiva. Então, antes, se tinha algum problema, demorava um pouco para chegar para a gente. Às vezes, você só ia saber quando o executivo retornava. Então, hoje não. Antes de ir, se alguém foi e teve problema, você já pensa, bom, acho que eu vou repensar sobre, acho que eu não vou arriscar. E aí você tem uma tomada de decisão mais assertiva. E aí tem a questão também do pagamento, né? Antes nós tínhamos que ir atrás de casa de câmbio, ir atrás desse cash, e tinha que ser em espécie, você tinha que calcular bem o valor que seria enviado, né, para essa viagem. Hoje, olha que tempo maravilhoso que nós ganhamos na nossa produtividade, né? Hoje nós temos o cartão corporativo, olha que coisa maravilhosa, né? E bem aí, mais simples. Muito mais simples. E também evoluiu no sentido do que, quando esse executivo voltava da viagem, você tinha que fazer a prestação de contas. E aí tinha aquelas moedinhas, o dinheiro todo e não sei o quê. E aí vamos fazer essa prestação de contas no sistema mais antigo. Então hoje não, é tudo muito mais rápido. O sistema ele já pré-analisa os recibos e você só analisa esse relatório e envia. Olha que maravilha, não é? Então aí nós temos um tempo de qualidade para dedicar a outras tarefas que hoje têm ganhado espaço também. Então eu vejo de uma forma muito positiva, né? Eu fico muito contente. E para a gestão de produtividade, eu recomendo o Trello, né? Que eu gosto bastante. Talvez o Bruno tenha outras ferramentas para indicar, mas eu utilizo e gosto do Trello, né? Então essa é a minha contribuição sobre esse tema. Muito obrigada. Ah, o Bruno com certeza tem um monte de ferramentas conhecidas, hein, Bruno? Não, mas eu não vou mentir que o Trello faz parte da vida de quem trabalha com tecnologia, né? Muito ligado à sua simplicidade, né? Mas a otimização de tempo, de novo, tudo é tempo, né? E por que é tempo? Porque é a única coisa que a gente não consegue mudar, né? O dia tem 24 horas. Você não consegue alterar isso de nenhuma forma. Então, por isso que todas as invenções que você vê que avança alguma coisa é para te dar mais velocidade, para você conseguir, para sobrar mais informação para você, né? Pensando em ferramenta de otimização, acho que o nosso próprio dia a dia de uso está nos deixando cada vez mais óptimo, né? Se você for olhar as inovações, por exemplo, do próprio Gmail, que faz parte do dia a dia de vocês, ele hoje já classifica o que é importante sozinho. Ele já consegue separar quando e-mail é para você, já com cópia. Ele já consegue recomendar horário sugerido de reunião. Tudo coisa que antecipa muito, muito, muito a vida de todos, né? Então, bom, quem sou eu para falar de otimização de tempo, né? A gente vai discutir muito sobre isso. Verdade. Inclusive, hoje em dia, o nosso e-mail só falta mandar o e-mail pra gente, de tão automatizado que tá, tão prático. E eu, honestamente, tenho minhas dúvidas do tempo de vida do e-mail, viu? Porque pega os avanços de ferramentas como o próprio WhatsApp, como o próprio Slack. O WhatsApp, há menos de 2 anos atrás, você não mandava anexo por ele. Hoje você manda documento por ele. Você manda arquivo, você manda documento Word, PDF, você manda foto, você manda vídeo. Daqui a pouco, muito provavelmente, eles vão criptografar de alguma forma para você colher a assinatura, porque a assinatura agora também é digital, né? Imagino que, principalmente nesses momentos de pandemia, vocês devem estar usando algum player de assinatura digital, porque ninguém vai sair na pandemia para ir colher a assinatura física de alguém importante, né? Então, a assinatura digital se tornou muito necessária também no nosso dia a dia. Então, o que viria depois do e-mail, eu tô muito ansioso para responder algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Eu até pergunto, posso ir respondendo aqui no meio? Por gentileza, Bruno. O que viria depois do e-mail, né? Eu também queria saber, tô curiosa. Da minha percepção pessoal, venhamos e convenhamos que o e-mail não é dinâmico, né? Quem nunca aqui viu aquela pilha de 10 e-mails, mas deu aquela leve preguiça de começar a abrir Eu queria que alguém lesse pra mim. Exatamente, né? Então,
O e-mail não tem um dinamismo que o diálogo tem, né? O e-mail, ele implicitamente força a gente a ter um mínimo de formalidade na qual você às vezes só queria uma pergunta de sim ou não. De novo, a gente está querendo ser mais rápido, né? O e-mail, normalmente você começa com o nome da pessoa, ou um presente do nome da pessoa, vírgula, ou ainda fecha com atenciosamente, Bruno, patrocínio. Isso. Perdeu linhas enormes aí, ali, né? Assim, só queria fazer uma exatamente. pergunta. Aí a gente opta por WhatsApp, que normalmente a gente pode, dependendo do nível de intimidade com o executivo que vocês trabalham, você ainda manda ou, né? Ou, aprova para mim, né? Então, mandaram aulas para redigir e-mails. E outra, aulas para redigir e-mail eu acho super importante ainda, porque você aprende a redigir a comunicação, né? O e-mail nada mais é do que uma forma de comunicação, né? E quem escreve... Ajuda também na fala, Sim. né, Bruno? Porque você aprendendo a escrever, você aprende a se comunicar. Exatamente. E sabendo fazer no papel, você sabe na hora que precisa conversar também, né? Exatamente. Então, é um processo. Verdade. Né? É isso que eu ia comentar. É isso que eu ia comentar, né? A escrita fortalece a comunicação, e a comunicação, por sua vez, não necessariamente fortalece a escrita. Muitos aprendem a falar sem saber escrever direito o que está precisando falar. Ainda mais a nossa palavra, que é cheio de regras de X, C, cedilha, S, 2S, Z. Então, realmente, a gente sofre um pouco. E aí vem a tecnologia do corretor ortográfico, né? Que, além do mais, vem aprendendo o nosso padrão de escrita e começa não só agora a corrigir se você comeu alguma letra, mas também corrige a intenção da frase, né? Principalmente para quem tem que redigir e-mails em inglês, existem ferramentas no mercado, por exemplo, como Grammarly. É uma ferramenta que hoje eles usam de inteligência artificial para correção ortográfica do inglês. E eles são muito conhecidos pela correção da intenção do inglês. Às vezes você escreve uma frase, ele identifica a frase e ainda coloca para você. Essa frase eu acho que tem muitas palavras, ela poderia ser mais curta. E ele recomenda quais palavras você cortar. Aqui, Bruno. Não, para redigir e-mails em inglês, até eu que trabalho numa estrutura hoje que é 60% fora do nosso país, quando é para redigir um e-mail, principalmente, a gente tem um apoio, principalmente desse Grammarly, né? Ainda mais a gente com uma base latina que se comunica muito mais do que qualquer outro. Muito mais que qualquer outro, né? A gente tende a deixar um e-mail muito maior do que precisaria ser, né? Então, Verdade. muitas coisas. Ô Bruno, só pegando esse gancho aqui, como a inteligência artificial pode mudar assim a maneira como trabalhamos? Ou melhor, o que já mudou e o que ainda tem para mudar, né, na verdade? Vamos falar aqui então do céu de brigadeiro, né? Primeiro, que é fantástico, né? Que vem nos apoiando, né? Eu reforço, a Fernanda compartilhou o Grammarly aí. Ele é gratuito, tá? A correção de intenções é paga, mas o gratuito já ajuda bastante, né? Como que ele pode mudar a maneira que trabalhamos? Primeiro, tirando os trabalhos repetitivos, né? Eu comentei de duas das divisões de inteligência artificial, que é prever e recomendar, né? Você tenta prever, por exemplo, um cliente que vai desistir, tentar recomendar a aproximação, como o Netflix acaba fazendo. Mas tem duas outras frentes que vão nos ajudar muito, principalmente para o profissional de secretariado, na minha opinião, que são as partes tangíveis do que você encontra de inteligência artificial, que é a capacidade, a experiência de conversação, né? E a visão computacional. Então, que são ambos, dependem. O Israel perguntou sobre machine learning, né? Eu vou tentar destrinchar um pouco o machine learning depois desse raciocínio aqui. Ambos dependem de dados e inteligência. Ambos dependem desse aprendizado de máquina, que é o machine learning, né? E para ficar claro para vocês, quando vocês ouvirem machine learning, nada mais é do que fazer uma máquina aprender algo com informação histórica, né? Lembra quando eu comentei sobre um software que ele vai estudar todo o passado, procurando aqueles e se? Quando ele procura aqueles e se, o que ele monta? Ele monta uma segunda informação com aqueles e se's já respondidos, né? O aprendizado de máquina... Como se fosse um banco de dados. Como se fosse um banco de dados. O aprendizado de máquina é rotineiramente estar fazendo isso, né? Vai chegar um novo dia de informação. Eu tenho que cruzar aqueles e se's que foram criados,
para criar uma nova base um pouco mais atualizada das mais recentes recomendações, das músicas mais ouvidas do Spotify do dia de hoje. E a aprendizagem de máquina nada mais é do que o processo contínuo disso, que pode ser algo quase que instantâneo, como o Waze alimentando toda vez que você desvia o caminho que ele pede para você seguir, né? E aí ele começa a aprender que você não gosta de ir por aquele caminho. E depois de algum tempo ele para de te recomendar, porque essas informações elas vão sendo acumuladas e vão sendo aprendidas por esses softwares, né? Então, assim, tudo vai ajudar a gente, tudo vai mudar a maneira que a gente trabalha, né? Mas quando você fala, por exemplo, dessas duas aptidões que eu vou falar agora, de experiência de conversação e de visão computacional, primeiro na experiência de conversação, né? Principalmente para vocês, profissionais de secretariado, né? Que lidam muito com comunicação. Lidam muito com telefone, lidam muito com mensagens, lidam muito com trocas de e-mail, né? Para refletir no dia a dia de vocês, qual que é a pergunta que vocês mais têm que responder no dia, né? Todo mundo tem alguma, que é a que você mais tem que responder no dia, né? E aí, quando essa reflexão fechar na sua cabeça, você pergunta... Quando você fechar essa reflexão na sua cabeça, agora você pensa, o quão seria mais fácil se essa pergunta que você mais tem que responder no dia fosse feita por outro algo, né? Nem outra pessoa. Eu não estou falando de limpar tudo, estou falando desse outro algo ser capaz de absorver uma nova informação. Um exemplo que eu trouxe, vocês imaginam, por exemplo, uma Fleury, um A+, um Delboni, centros diagnósticos. Você imagina quanto de ligação eles devem receber no saque deles, no call center deles, para perguntar se o convênio é aceito, né? Eu tive experiência com um desses players e eu digo para vocês que é mais de 30%, uma pergunta, né? E é uma pergunta que, honestamente, o que o operador ou operadora que está do outro lado do telefone tem que fazer? Ele normalmente vai pegar, qual que é o seu convênio? Ele vai olhar em algum lugar, um catálogo, uma lista, um sistema, e vai responder, né? Quando você fala de terceirizar, quando você... Ó, a Natália trabalha no DASA, faz essa pergunta lá, é isso mesmo, né? Então, assim, agora você pensa, qual que é o valor de você conseguir fazer com que uma máquina seja capaz de entender essa pergunta, né? Um primeiro filtro, entender essa pergunta, né? Meu convênio é aceito para eu fazer o exame de sangue XPTO? A máquina tem que fazer o quê? Ela tem que entender a especialidade, ela tem que entender qual que é o convênio da pessoa, ela tem que consultar, vamos ser bem simplistas, ela consulta num Excel da vida, se deu sim, ela retorna, sim, atendemos, pronto. Desafogou, aí a Natália depois vai confirmar e compartilhar com vocês, mas desafogaria um percentual expressivo do que o atendimento estaria fazendo, né? Traz isso para o público do secretariado, né? Qual que é aquele uma pergunta que no seu ciclo de comunicação ela pode ser terceirizada para te sobrar mais tempo para o estratégico, te sobrar mais tempo para o humano? Porque ao mesmo tempo a gente tem uma tendência de fazer, de se acostumar com as ações repetitivas, né, como seres humanos, a gente se acostuma. E às vezes o medo da substituição não vem nem das máquinas, o medo da substituição vem pelo fato de você, em todo aquele tempo, só ter aprendido a fazer aquilo. E aí você começa a ficar com receio, se tirarem isso de mim, né? Por isso que eu digo, principalmente para vocês que estão em vias de formação, né? Se todo dia você aprende algo novo, se vocês olharem meu LinkedIn, vocês vão ver que eu fiz muita coisa antes de chegar à inteligência artificial, né? E isso é muito importante, né? Uma macro básica salva muito, com certeza, né? Mas pensar nisso, investir nisso. E eu falo da experiência de conversação por quê? Porque essa capacidade de ouvir as pessoas, transformar em texto para uma máquina ler, já está presente no nosso dia a dia. Quem aqui tem um iPhone, o iPhone nunca acordou do nada. A Siri nunca acordou do nada, né? E não é só a Siri. Você tem a Siri, você tem a Cortana, você tem a Alexa, você tem o Google Assistant, né? E, inclusive, eu até provoco vocês depois procurarem no YouTube um vídeo do Google Assistant de 2016, na qual eles fizeram uma máquina para apoiar o profissional do secretariado em agendamento. O exemplo que ele deu era pedir para o assistente, falando, Google Assistant, me marca um cabeleireiro na terça-feira em qualquer horário das 10 às 2. Era isso. E aí o assistente ligava. Podem procurar, tá? Já jogar no Google Assistant haircut
qualquer coisa, assim, vocês vão acabar encontrando esse vídeo. E eu Eu consigo traduzir vi muito. isso lá no Você viu, né? Coins. Eu vi no Coins no Viu? ano passado. E você pensa, Rê, quantas agendas você tem que mudar e manipular, e são agendas ultra simples. Você está lidando com uma situação você está apoiando o seu executivo no fechamento do orçamento do ano, e você tem que ficar flexibilizando a agenda, sabe? Você tem uma coisa muito mais estratégica para fazer, né? Então, assim, a experiência de conversação, ela apoia muito nisso, e ela vai se apoiar de uma maneira muito mais presente no nosso dia a dia, como o reconhecimento da fala, que vai estar presente nas URAs, já está presente nas URAs, vai estar presente nos nossos dispositivos, né? E também agora na nossa comunicação textual, né? A gente, como TOTUS, também vem investindo muito, por exemplo, em levar a nossa tecnologia de experiência de conversação para os sites, para estreitar o relacionamento com o nosso cliente, né? E você vê avanços também no nosso WhatsApp, etc. E o outro ponto seria que eu falei da visão computacional, né? Que é você pegar as câmeras e conseguir fazer com que as câmeras interajam com os dados. E nunca esquecendo, todos esses exemplos passam daquela tríade, né? Dados, velocidade e matemática, né? Então, a visão computacional, ela pode facilitar muito a nossa vida. Pensa o quão fácil seria se chega uma visita, por exemplo, para o executivo que você está atendendo, e quando essa pessoa entrou na catraca, a câmera reconhece o rosto dela, avisa a Renata, já imprime o crachá, e a pessoa só sobe. Nossa. Como se chama isso, Bruno? Visão computacional, né? Não, Você acha? Então, para o assistente executivo secretária, né? O profissional do secretariado, sabe como se chama? Dream. Dream, Meu né? sonho. Então, assim, pessoal, não é tão longe essa realidade, né? Não é tão longe essa realidade. Aqui na TOTUS, por exemplo, a gente já aplica a visão computacional para apoiar a marcação de ponto dos profissionais, para apoiar o controle de acesso das pessoas aos ambientes. E para você criar essa experiência eu chamo de experiência de bem-vindo, né? Quando você linka tudo isso que eu estou falando, as empresas começam a criar um conjunto de informações que fazem muito sentido para o nosso dia a dia, né? E como isso muda a maneira que a gente trabalha, eu diria que é personalização. Eu fiquei rodeando, aí agora eu vou cair na pergunta, né? Isso traz personalização, né? A inteligência artificial, que ela vai mudar muito antes da gente falar de uma quinta revolução industrial, e ela só vai fechar essa quarta revolução industrial quando o assunto personalização tiver sido resolvido ou quase resolvido. Pense em todas as inovações que vocês têm visto nos últimos tempos. É tudo para te conhecer cada vez mais. Porque a gente, ser humano, nós somos chatos. A gente quer ser atendido de maneira única, de maneira especial, né? Quem teve aquela experiência recente, antes da pandemia, né? Vamos falar antes da pandemia, de ir no McDonald's e ver aquele totem sendo instalado. A Natália viu ali. O totem sendo instalado, você vai lá e escolhe o seu... Vocês sabiam que aquele totem instalado no McDonald's, ele tem alguns recursos de inteligência artificial, né? Faz parte do nosso dia a dia. E só dele estar presente no McDonald's e as pessoas começarem a comprar por ele, ele aumentou o faturamento dos McDonald's em até 30% de todas as unidades que tem ele. Aí você pensa, porque mandaram gente embora. Não. É porque tirou a pressão da pessoa, né? Qual que é a experiência que você tem no McDonald's quando você chega no caixa? Número 1, batata média. Você está pensando ainda na bebida, a pessoa está te pressionando com o tamanho da batata, né? E se você tem alguém que nem minha parceira que é muito indecisa se naquele dia vai com cebola ou não, a insatisfação com o McDonald's é gigantesca. Agora, aquele totem, o que ele faz, aquele totem, né? Aquele totem, ele aprende que o Bruno, quando vai lá, ele normalmente escolhe o número 1, ele tira a alface, ele escolhe a Coca Zero, ele pede para tirar o gelo. E o Bruno sempre faz isso. Então ela aprende que o Bruno é um cara chato, padronizado. E o que ele aprende com isso? Ele aprende, a próxima vez que eu entrar e pôr o meu CPF, ele já, Bruno, com base no seu último pedido, você quer pedir a mesma coisa? Aí eu ponho sim. O que ganhei? Ganhou velocidade. E a gente, como ser humano, a gente se sente especial, né? Eu faço a analogia de quando a gente vai comer no restaurante e a pessoa que passa o cartão te chama pelo nome, né? Pô, Renata, obrigado, né? Você se sente tão especial. E aí quando a pessoa chega no caixa, com a tecnologia, a pessoa está se aproximando do caixa. A operadora do caixa, ela recebe as seguintes informações. Essa pessoa é a Renata,
A Renata veio aqui faz 3 meses e quando ela veio, ela comprou uma blusinha branca. Renata, imagina qual que é a sua experiência de você encostar no caixa aquele ser desconhecido na sua frente e falar: oi, Renata, quanto tempo que você não vem aqui? Aquela blusa branca ficou boa? Aí você... Normalmente você vai ficar congelado. Aí vem o divisor de águas, né? As pessoas que vão deletar o Facebook com esse acontecimento e as pessoas que vão se sentir ultra especiais, né? O que vai mudar, Helene? A personalização vai fazer com que, para as pessoas que são pró-tecnologia, que as soluções nos conheçam cada vez mais. E isso faz com que a nossa vida fique um pouco mais fácil de selecionar as coisas, fique um pouco mais fácil para a gente conseguir ter mais tempo de sobra, né? E a gente perca menos tempo com insatisfações nas nossas próximas decisões, né? Então eu acho que a inteligência artificial ela vai ser muito aliada nisso, né? Então acho que esse é o grande ponto que vai mudar, essa personalização, né? Sim, verdade. Você viu, né, Renata, o tanto de tecnologia que nós estamos evoluindo, né? E você, assim, Renata, o que você deslumbra, assim, para o futuro da nossa profissão, com toda essa tecnologia que o Bruno nos explicou? Nós estamos agora no século XX, né? Então, você sabe que a nossa tecnologia anda evoluindo cada vez mais, como o Bruno já falou. E o que você vislumbra, assim, para a nossa profissão? Eu vejo mudanças bem expressivas na nossa atuação, mas todas de forma muito positiva, assim como o Bruno disse, né? São atividades, até aproveitar e responder a pergunta da Alice, né? Eu creio que vai fazer um link aqui com a pergunta dela, né? Sobre como será o secretariado, né? O atendimento ao executivo pós a pandemia. Eu vejo mudanças significativas, expressivas, mas todas muito positivas para o secretariado. Nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, o Bruno, qualquer coisa me corrija, tá? Eu vejo mudanças tão positivas nessa questão da assinatura com certificado digital. Poxa, nós não poderíamos ter feito isso antes, mas o momento foi agora. Então eu vejo tudo muito no digital. Ai, formulário que passava no papel para assinar na mesa do chefe. Não existe mais. Creio que não, espero que, né, evolua nesse sentido. Então, esse é só um pontinho, mas da ponta do iceberg, mas por baixo ali tem muita coisa ainda para acontecer. Eu estou super otimista, eu creio que vai acontecer. Para o secretariado, né, o profissional aqui de secretariado, o que eu vejo? Recadinho, coisa assim muito básica, parece clichê, mas atualização constante. Temos que estar antenadas. Ó, o que está acontecendo? O que está faltando para o meu executivo? O que está acontecendo que o executivo não está acompanhando? O que eu posso oferecer para ele? Venha com soluções, não com problema. Então, vamos nos atualizar, buscar novidades, ver, sabe aquele radarzinho ligado? O que está acontecendo de novo para a gente oferecer eles. Então, vamos antecipar. Esse é o nosso papel. Resolver problemas, propor soluções, trazer inovação. Como o Bruno disse, eu queria trazer uma reflexão hoje muito bacana para vocês, né, nossas colegas que estão em formação, né, colegas profissionais, né, seja as meninas, os meninos também, né? O que eu gostaria de trazer? Uma reflexão. Nessa pandemia, eu tive, assim, um insight muito interessante. Eu sempre, né, sempre que eu digo assim, apesar de atuar como secretária há 6 anos, o secretariado esteve na minha vida, ó, tem uma história muito longa. Um outro dia a gente pode contar, porque a história é meio comprida. Mas vamos focar no fato que tem acontecido agora. Então, o secretariado, ele esteve na minha vida há muito tempo, na minha família, promovendo aniversários, viagens, o meu casamento, né? Eu que organizei, muito gostoso, aniversário da minha filha, marcar, você sabe, né? Você é casada, né, Ari? Uhum, casada, sim. Arilene? Então, seu esposo, né? Não sei se você tem filha, mas olha, eu aqui em casa, eu sou secretária, né? Então, eu sou e estou secretária 24 horas por dia. Não é só no corporativo, é no pessoal. Então, qual que é o desafio que eu queria propor para vocês, né? Estudantes ou mesmo as colegas de casa? O que seria? Durante essa pandemia, eu percebi a necessidade de secretariar a minha vida.
Então, por exemplo, vocês, as meninas, às vezes, não tiveram a oportunidade de fazer um estágio ou estão desempregadas. Não tem problema nenhum. Vamos aproveitar esse momento e fazer um exercício importantíssimo. Vamos secretariar a nossa vida. A nossa vida, a vida da nossa família é o melhor laboratório que tem. Pega, sabe aquele compromisso que você tem que marcar uma consultinha médica? Faz de conta que a sua família é o seu executivo e marca esse compromisso com a mesma clareza, a mesma qualidade que você faria para o executivo. Eu estou desempregada e agora o que eu faço? Vamos praticar. Ser secretária é ser e estar. Você não precisa estar atuando porque está dentro de você o secretariado. Se você não encontrou ele ainda, ótimo momento para praticar. Então, exercita aí com a sua família, com você mesmo. Fiz esse exercício e foi enriquecedoríssimo. Aí, de repente, tem um pessoal que fala assim, ai, não serve para mim essa dica não, eu já trabalho, minha vida é muito atarefada, sou muito ocupada. É para você também, sabe por quê? A nossa família, a nossa vida tem uma agenda também. Então, vamos arrumar isso também. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de olhar para a minha agenda, a agenda da minha família, os meus horários, homeschooling, tantas coisas acontecendo em paralelo. E eu tenho uma coisa para contar para vocês, viu? Olha, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, foi em assessoria, foi em psicologia organizacional e gestão de recursos humanos. Sabe qual foi o meu TCC? Foi sobre equilíbrio pessoal e profissional. Eu tenho que contar uma coisa para vocês, isso não existe mais, sabia? Não existe mais equilíbrio, porque agora é uma coisa só, é vida pessoal e profissional. A gente está de home office, é tudo junto agora. Então, aí que entra a nossa atuação. Vamos secretariar a nossa vida. Esse é o melhor exercício. Vamos pensar um pouquinho? Gente, vocês, eu tenho certeza aqui que quem já trabalhou, né, no secretariado, já fez estágio, enfim, teve a oportunidade de marcar um check-up para o seu executivo, certo? Marcou, foi legal, fez exames, um follow-up, aí voltou no médico. O que eu queria perguntar para vocês? E o de vocês? Tá marcado? Né? É bem mais gostoso cuidar complicado. da vida dos outros, mas a nossa também tem que estar organizada. Sabe por quê? Quando a sua vida está organizada, você fica leve. E aí, para você ajudar o outro, fica muito mais fácil, porque a sua cabeça não está naquele pensamento, ai meu Deus, eu tenho aquela conta para pagar, mas não deu tempo ainda. Ai, porque tem não sei o que do filho, a vacina está atrasada. Gente, somos secretárias. Isso é inadmissível. A vida de vocês tem que estar organizada. Então, vamos nos organizar, vamos nos secretariar. Olha, tem muitas vertentes do secretariado, sabe? O Lifestyle Manager. Vamos fazer na nossa vida. Olha que legal, né? Lifestyle Manager da minha vida, olha que orgulho. Aí, de repente, o executivo está com uma dificuldade, por exemplo, sei lá, atrasou um pagamento. Ai, executivo, você já colocou em débito automático? Já colocou o seu? Né? Vamos pensar um pouquinho, gente. Secretariar é a nossa vida. Aí, de repente, as colegas que já trabalham, né? Estão trabalhando. Ai, gente, tô sem tempo. Não tenho. Ai, eu não sei como eu faço. Minha casa tá um caos. Exercício de casa. Vamos fazer uma organização em casa. Distribuir tarefas. Vamos pesquisar aplicativos tipo Flylere. Só para sugestão. Vida organizada. Organiza a nossa vida primeiro, para a gente poder ajudar os outros. Primeiro, esse é o exercício que eu queria trazer para vocês hoje, tá? De organização. Secretariado começa conosco. A gente, né? A nossa vida estando organizada, nós conseguimos colocar para o outro. Então, só para fechar o raciocínio, então, nessa pandemia, eu olhei para minha família, fiz um curso muito interessante. Aí você fala, nossa, que curso bom. Jantar sem estresse? Sim, jantar sem estresse. Ganhei tempo. Tá vendo, Bruno? Tempo é o bem mais escasso e raro do momento. Para quem disse isso? Leandro Carnal. Que é especial. Muito bom. Adorei a dica que ele me deu. Quando ele falou isso, eu falei, gente, é verdade. Por que eu perco uma hora na cozinha? O
Hoje meu almoço sai em 15 minutos, eu faço home office. Não dá para ficar perdendo tempo lá no fogão, não descanso, não consigo fazer minha pausa, eu não consigo atender direito executivo. Então, em 15 minutos meu almoço está pronto. O que é isso? Dica, trabalho, dedicação, pesquisa. Olha para a sua vida. O que está com dificuldade? Se atualiza. Aí, de repente, o seu executivo está com a mesma dificuldade que você. Ajuda ele. Ajuda um colega, né? Verdade. Então, isso que eu vejo, né? Eu vejo, assim, muitas transformações. Mas eu vejo que a gente também tem que buscar essa atualização. Que quando você busca isso, tudo fica mais leve, porque aí você já vai tendo entendimento, vai abrindo para outras possibilidades. Eu percebi uma coisa muito bacana, que uma amiga, inclusive, me sugeriu, falou, olha, eu tô fazendo meditação. Eu falei, eu não tenho tempo, mas aí me permitir fazer. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz por mim nessa pandemia. Porque a meditação abriu um espaço maravilhoso. Sabe aquele tempo para você? Então, eu queria propor esse exercício para vocês, né? Para se permitir se secretariar. Que vai ser muito gostoso, muito gratificante. Verdade, é muito bom mesmo, Rei. Falando em atualização, eu também preciso me atualizar. Eu ainda tô no século XX, gente. Eu ainda tô muito atrasada. Querida, Preciso dar aqui um depois upgrade. dessa pandemia, mercado, pegando outra dica que eu acabei de lembrar agora, mercado há 7 meses é só online. Eu não me imagino mais indo até o supermercado físico. Sabe o que eu tô amando? Um belo de um dia vem um pop-up e fala assim, olha, o seu carrinho tá quase pronto. Aí eu me lembrei daquela questão da prestação de contas. Eu só vou lá e dou uma revisada e mando meu carrinho do mercado, gente, que chega na minha casa com desconto ainda. Olha que delícia. Desconto te traz conforto para você fazer o que você quiser depois. Tempo, dinheiro, tudo a seu favor. Olha que lindo. Verdade, verdade, sim. E Bruno, eu queria perguntar assim agora para você, como que você explicaria assim a importância da inteligência artificial e do profissional de secretariado no ambiente corporativo? Agora, assim, numa visão em que una os dois. Os dois trabalhando juntos, né? Isso, exatamente. Legal. Eu não quero ser muito redundante ou repetitivo, mas agora eu vou focar de novo nessa questão de redução de tempo, falando da última linha de inteligência artificial, né? Então eu mencionei previsão, recomendação, visão computacional, experiência de conversação, e agora eu vou falar da otimização, né? A otimização é a otimização que a linha da inteligência artificial que as pessoas mais temem, porque essa é a linha que seria capaz de substituir algo, né? Ainda em preparação para esse evento, pessoal, eu tinha comentado com a Renata, né? Situações ou profissões onde normalmente existe um dono da verdade, né? Aquela pessoa que, mediante um volume de informações, ela vai decidir se aquilo está certo ou errado. Esse raciocínio lógico, normalmente não. Os investimentos que têm sido feitos em inteligência artificial, uma fração muito grande deles, ele é direcionado para isso, para conseguir otimizar essa decisão lógica. E aí eu vou te dizer por quê, né? Antes de ficarmos temendo a substituição, né? Porque em algumas áreas faz sentido, né? Se vocês buscarem, por exemplo, saúde, notícias que o Google há um ou 2 anos, ele acabou anunciando para o mundo que ele tinha criado o primeiro produto de inteligência artificial que era capaz de ler um raio-x e diagnosticar um câncer com mais precisão que qualquer radiologista no mundo, né? E fez isso porque ele pegou milhões de radiologias, ensinou uma máquina o que é um câncer através das milhões de radiologias, e a máquina era capaz de julgar a partir dali, né? E aí, antes do pensamento de nossa, mas vão acabar com o emprego radiologista, vir na cabeça de vocês, eu faço a seguinte pergunta, né? Esse profissional, que pode ser outros, né? O radiologista, ele normalmente analisa o diagnóstico de uma radiografia ali de 150 a 200 vezes por dia. Um volume gigantesco, né, de radiografias.
Quanto que você acha que é a qualidade desse trabalho às 8 da manhã, depois de um café preto, e às 2 da tarde, depois do almoço, né? A Renata tem até o exemplo que ela trouxe da corte, né? Que você acabou consultando. E aí você pensa, eu estou lidando com saúde. Eu crio uma máquina que consegue acertar, que consegue trabalhar 24/7, e se a máquina está no gás, ela vai estar no gás o tempo todo. Se a máquina está lenta, ela vai estar lenta o tempo todo. E essa questão de padronização, ela é essencial em muitas áreas, né? Porque a gente fala de saúde, você fala de otimizar funções que fazem mais sentido, como a auditoria. Isso permitindo que as pessoas sejam cada vez mais humanas. Pensa também o dia de um radiologista, um trabalho super repetitivo. Pega a primeira, olha, pega a segunda, olha, pega a terceira, olha. É repetitivo isso. Conhecendo vocês aqui nesse... primeiro um elogio, né? Quando eu me formei em ciência da computação, eu não sentia tanto amor dos cientistas da computação quanto estou sentindo amor pela profissão, pelo profissional de secretariado, né? Ainda mais olhando o chat aqui agora, né? E uma coisa que eu compartilhei com a Renata, inclusive, quando a gente estava se conhecendo para o evento, vocês devem esperar que todas as funções repetitivas venham a ser substituídas. Todas as funções repetitivas, né? Mas faz um retrospecto do dia a dia de vocês como secretários, né? Ou secretários. O que é repetitivo, né? O que é repetitivo no dia a dia de vocês? Muito provavelmente vai ser aquela atividade que quando você tem que fazer, você vai dar aquela respirada funda, né? Isso aí vai ser otimizado, né? E a sinergia do trabalho de AI junto com o ser humano é na otimização do que é repetitivo e permitindo o humano ser cada vez mais humano, o humano ser cada vez mais estratégico. O médico não fazer um trabalho administrativo, o médico cuidar do bisturi, né? O profissional do secretariado não ficar reagendando a agenda toda hora. O profissional do secretariado realmente ser um interlocutor pelo executivo para com a empresa, né? Eu brinquei com a Renata, né? Eu trabalho na TOTUS. A TOTUS tem 8 mil funcionários CLTs ali, né? 40 mil clientes. 8 mil funcionários CLTs, todos sabem o nome dos profissionais de secretariado. Porque convenhamos, depois dos executivos, é a figura mais importante, e digo que pode ser até antes do executivo, né? Que o profissional do secretariado, na verdade, é o grande portal, né, de acesso às reuniões mais decisivas da empresa, às situações mais estratégicas da empresa, né? E isso eu não consigo ver sendo otimizado por uma máquina. A máquina vai ser binária. O Bruno, o secretariado abre e fecha as portas, você sabe disso? É isso aí. Uhum. Meu pai sempre me ensinou, você tem que ser melhor amigo do secretariado e do RH. Verdade. Bom, e você, Renata? Eu gostaria de saber agora a sua visão secretária. Como você explicaria a importância da inteligência artificial e do profissional de secretariado no ambiente corporativo? Qual é a sua visão? Eu acho muito importante, extremamente importante, assim, chegar toda essa evolução, né, no momento certo, envolvendo os profissionais, fazendo com que eles participem, né, que eu acho que isso é bem importante. O profissional de secretariado tem uma visão do todo, então nós temos muito a contribuir nesses processos, né, colocando ali alguns toques, levezas, pontos que nós estamos inteiradas em vários processos da empresa, né. Então, eu acho muito importante envolver o profissional de secretariado na implantação desse processo e não chegar só no final e mostrar, né? Então, eu vejo que o secretariado, ele tem que ter a sua voz, buscar o seu protagonismo, participar, né? Então, assim, ninguém me chamou, não tem problema, vá lá e se convide. Às vezes, a gente tem que fazer isso, né? Falar, olha, gente, eu gostaria de colaborar, né? Então, ir se colocando mesmo e participando, não espere que ninguém vá te convidar. Se coloque, tenha seu posicionamento, seu protagonismo. Somos o back-office, mas o back-office tem a sua importância nos resultados também, né? Então, vejo isso de uma forma muito importante. Queria fazer um link também com esse momento, né? Para que todos busquem a sua inspiração. Então, tenha os seus momentos de inspiração. Eu convido vocês, quem já assistiu, se tiver oportunidade, assista de novo para ter uma outra reflexão. Quem não assistiu ainda,
tem a oportunidade de ver, que é o Diabo Veste Prada, Madagascar, são duas filmes que foram bem significativos para a minha vida. Então eu lembro daquele dos pinguins, né? Agindo, sorria e haja. E o do Diabo Veste Prada traz a reflexão do quê? O que eu me inspiro de forma positiva, o que eu gostaria de fazer igual ou melhor, e o que eu não achei legal e eu não vou fazer para ninguém porque eu não achei legal. Então não faça também. Se não foi legal para você, não duplique, não passe para o outro aquilo que não foi bom para você, né? Então, são reflexões para a gente. Aprender com o outro é muito importante. Eu acho que isso a máquina talvez não vai trazer. Então, eu vejo que a interação humana ela é muito importante. O sorriso, o carinho, a gentileza, isso ninguém tira da gente. E só para fechar um ponto da pergunta anterior, que eu acabei me esquecendo, eu adoro o Trello, gosto bastante. Mas no dia a dia, na correria, eu tenho um bloco de notas aqui no meu celular. Então, o que eu faço? O que veio de urgente, que eu não vou esquecer, eu não tive tempo de fazer agora, mas em algum momento eu vou fazer, eu tenho um bloco de notas, ele fica aqui em cima. E aí, se eu achei uma coisa legal e interessante, eu não tenho tempo para ver agora, mas eu não quero esquecer, eu ponho no bloco de notas. E aí, no momento oportuno, quando eu puder, tá lá. Eu não vou esquecer, porque tá lá, entendeu? Ou algo que eu tenho que fazer, algum to-do ali que surgiu, uma ideia, eu guardo no bloco de notas. Sim, é ótimo saber. A gente captura para depois ver o que tem para fazer depois com aquela informação, né? Bacana. Bruno, eu queria saber assim, se você tivesse que citar uma competência do profissional de secretariado que não pode ser substituída pela inteligência artificial, qual seria? E por que você citaria isso? Uhum. Bom, eu não consigo imaginar só uma, né? Eu penso que uma vez que a inteligência artificial veio para tirar o nosso repetitivo, ao mesmo tempo ela não veio para tirar o nosso dinâmico, né? E o que eu quero dizer do nosso dinâmico? O simples sorriso quando alguém chega na recepção, você não consegue substituir isso, né? Se substituir, vai virar um totem frio que não engaja clientes, que não engaja parceiros, que não engaja agendas, né? Todos os esforços de tecnologia, eles vêm sendo feitos para conseguir igualar a nossa capacidade humana de fazer alguma coisa, né? Mas nós ainda somos o computador mais eficiente do mundo. A gente ainda consegue equilibrar quando... caso trágico, né? Mas na TOTUS, há uns 2 anos atrás, que fica na Avenida Brasileira, em São Paulo, caiu um avião do outro lado da rua. Caiu um avião do outro lado da rua mesmo, né? Pensa se algum executivo teve reunião quando esse avião bateu na frente da TOTUS, quase pegando a empresa, né? Esse dinamismo, ele não consegue ser substituído por uma máquina, porque ela nunca viu um caso onde um avião bateu na frente da empresa. Ela precisa ter visto algo para conseguir fazer. Por isso que eu foco no repetitivo, né? Mas nós, seres humanos, e principalmente vocês, profissionais de secretariado, vocês são enraizados com o dinamismo. Enraizados com ter que reposicionar 42 compromissos em um dia e tentar fazer mágica com aquilo. Se for possível, reagendar com todo o negócio, cuidar praticamente da vida profissional e até pessoal de um grupo de pessoas, e parafraseando a Renata, reforçar que tem que cuidar de vocês também, né? Mas todo esse cuidado, esse zelo, essa emoção, esse sentimento, isso não vai ser substituído e não faz sentido ser substituído, né? Então, esperem sempre a remoção do repetitivo, né? Que vai acabar trazendo para a gente uma vida cada vez mais dinâmica, para conseguir se trabalhar. Essa seria a minha opinião nesse tópico aí. Não sei se a Renata quer adicionar alguma coisa. Você gostaria de adicionar alguma coisa, alguma informação? Concordo, eu vejo que a tecnologia vem de uma forma super positiva, né? E jamais vai tirar a nossa humanidade, né? A nossa humanização, o nosso carinho aqui, olha que delícia. Estamos juntos aqui nessa noite, né? Muito gostoso, gente. Olha, isso a máquina não vai tirar jamais, essa troca, né? Uma delícia, muito bom. Tô adorando.
Sim. E se eu puder responder uma pergunta do chat aqui, que eu acho que todos vocês devem ter visto, ainda mais porque está no momento, né? Foi da professora Luciana. Sim. A Netflix está veiculando ultimamente aquele documentário O Dilema das Redes, né? Que muitos assistem e aumentou em 300% o pedido de cancelamento de contas do Facebook depois das pessoas assistirem, né? Que diz praticamente quais... Ele retrata a visão negativa do que seria esse acúmulo de informações, do que seria as redes sociais te conhecendo cada vez mais, mas ao mesmo tempo não traz os pontos positivos disso, né? E tudo tem seus pontos positivos e negativos, não só na tecnologia quanto nos seres humanos. A gente só tem que estar disposto a correr aquele risco para conseguir extrair o benefício daquilo, né? E para todo tema que existe, sempre vão ter os detratores e as pessoas que vão ser time aquele determinado assunto, né? O que eu digo para vocês é, da minha opinião, a gente não precisa temer esse acúmulo de informações, né? Particularmente as redes sociais, não só as redes sociais, mas os grandes acumuladores de dados, como por exemplo Google, como por exemplo Facebook, como por exemplo Amazon. Eles estão na crista da onda, eles são as maiores empresas do mundo e hoje estão regidos por regulamentações que são obrigados a proteger nossas informações. Então você não está colocando isso dentro de um dado que qualquer um pode vir acessar. Aconteceu vazamento? Aconteceu. Mas pensa estatisticamente quando vaza a informação de uma pessoa num universo onde eles têm 3 bilhões de dados lá dentro. Eles quase não erram, né? E isso é um acúmulo de informação que, de novo, eu vim aqui trazer uma visão mais positiva, né? Do quanto isso pode ajudar a gente, né? Mas eu trago essa reflexão para cada um de vocês do quanto vocês estariam se privando se o receio de não deixar com que aquela tecnologia entenda um pouco o que é maçante, o que é repetitivo do que você faz, porque isso permite que nós, desenvolvedores de software, consigamos construir produtos que acabem ajudando isso, né? E para a gente faz sentido. Quando a gente acerta um produto que eu consiga levar tecnologia e dar mais tempo para vocês, é o melhor dos cenários possível, né? Então, o que eu diria da minha opinião, tá? Minha opinião é, eu digo que minha mãe mesma diz para mim, opinião é um presente, né? É aquele presente de vó. Você não joga fora, mas você pode guardar, né? Ou você pode usar. Então, assim, essa é a minha opinião. Então, assim, eu só diria consciência, né? Eu acho que a gente está num momento hoje que, principalmente os mais jovens, quem tem filhos aqui, eles não têm uma ciência do nível da exposição, né? Eu tenho todas as redes sociais, eu cuido de todas as redes sociais, mas você não precisa chegar a um nível de tentar dizer que você foi ao banheiro à tarde, como foi quando o Twitter saiu, né? Todos vocês devem lembrar, né? As pessoas falavam, estou tomando uma água, colocavam no Twitter. Né? Hashtag tá fresquinha, né? Hashtag estou com sede, né? Hashtag estou com sede, né? Mas não tem problema você, por exemplo, compartilhar um encontro dos 7 familiares da Renata que nunca se encontraram. Não tem problema Olha nenhum aqui, você se juntar a compartilhar. família inteira, eu acho que dá um 100. Tá vendo? Mas não pode, gente, tem pandemia, pelo amor de Deus. Não é pra juntar, não, é só virtual agora. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim como tudo na vida, tem que ter moderação, né? E eu não sei se vocês já ouviram ou conhecem o autor Simon Sinek, ou Simon Sinek, se você for entender a pronúncia, né? Ele é o cara que escreveu o livro Porquê e o Encontre Seu Porquê, né? É um livro que eu recomendo demais vocês acabarem reconhecendo, mas tem uma palestra dele em específico. Se você jogar no YouTube, provavelmente Simon Sinek e palestra, ele vai falar muito sobre os millennials e o uso das redes sociais, né? E por que a gente tem que pegar com moderação, né? E eu trago isso para vocês, porque do mesmo tempo que eu reforço isso, eu trago um cuidado, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Existe um motivo, pessoal, de existir uma restrição de idade para situações como dirigir, para situações como beber, né?
porque são situações que eles trazem uma satisfação para nossa cabeça, a adrenalina para nossa cabeça, né? Mas uma coisa que é pouco regida, e o dilema das redes acabou negativamente colocando isso, negativamente não, mas conscientizando o mundo disso, né? Algo que cientificamente gera a mesma satisfação do que você, depois de um dia super estressante de trabalho, tomou aquele drink que você mais gosta, né? E a cabeça parece que esvaziou tudo. É você postar aquela foto que você acertou a sua autoestima da melhor forma possível e fica esperando os likes, né? Da mesma forma que você ganha uma satisfação imensa, um volume de dislikes também te deixa super insatisfeito. Então a gente tem esse sentimento da autoaprovação, que para nós adultos é muito mais fácil administrar, porque honestamente a gente chegou até aqui tomando muita porrada, né? A gente chegou até aqui sobrevivendo muito, né? Que não é a mesma realidade para os adolescentes, para as crianças. Então a única coisa que eu digo é assim, usar com moderação, né? Tem um porquê de ter, tem um porquê das pessoas não poderem dirigir com 12 anos. Eu queria compartilhar um pouquinho, que veio até um comentário aqui no chat da Natália, né? Sobre... ela comentou, né, que tá sentindo um pouco escrava, né, das redes sociais. Eu tive, né, que adaptar a minha rotina, né? Então não dá para ficar muito tempo nas redes sociais, né?